Glória a Deus. Querido, pegue sua Bíblia aí, abra comigo no livro de Lucas. Lucas capítulo 8 e o verso 22 ao 25. Jesus apazigua a tempestade. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram, e navegando eles adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água. Estando eles em perigo, e chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até aos ventos e às águas manda e lhe obedece? Querido, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em cada vida. Abençoe a cada um que está nos ouvindo, Pai. Que esta mensagem venha impactar vidas. Senhor, que esta mensagem, Senhor, venha restaurar vidas e famílias. Pai, Tu és Senhor, Tu és fiel. Eu te peço, crendo no nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer. Eu venha desaparecer, o Senhor venha aparecer. Senhor, eis aí a Tua noiva. Tu, Senhor, os a conhece. É o que eu te peço, crendo. E desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja o santo nome do Deus vivo. Deus, Ele é fiel, querido. Lemos um texto muito forte, muito abençoado, no livro do doutor Lucas, querido. Livro do historiador Lucas, onde Jesus apazigua a tempestade, querido. Sabemos que a Bíblia nos ensina aqui no verso 22, e aconteceu num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse: passemos para a outra banda do lago. E partiram. A gente observando, lendo esse texto das Escrituras Sagradas, as coisas acontecem com o ser humano, é questão de momento, é muito rápido. Hoje nós estamos aqui vivenciando este momento, de repente acontece algo, vem uma notícia, né? Vem uma surpresa, de repente o tempo está limpo, livre, nenhuma nuvem, de repente o tempo se fecha. É interessante, as coisas que acontecem em nossas vidas, nós muitas das vezes ficamos sem entender. Muitos se planejam, se programam, está chegando, né, mais um final de semana, muitos se preparam ali para curtir uma casa de praia, outros viajando para aproveitar, para descansar, outros usufruindo com a família, aproveitando o momento. De repente há aquele planejamento, todos se organizam ali, muitos ajuntam aquela economiazinha, um dinheirinho, para ir para uma casa de praia, uma casa de campo, para ficar numa pousada e desfrutar. De repente, no meio do caminho acontece o imprevisto, uma notícia, tudo aquilo que era
planejado não é aquilo que se planejou. De repente o tempo começa a mudar. É interessante, querido. O ser humano, ele se programa, ele planeja, por isso que é bom. Principalmente nós que acreditamos, mesmo aqueles que estão fracos na fé, outros que estão distantes, sabe que a última palavra é a do Senhor Jesus e você pertence a Ele. E quando nós tomamos às vezes a direção de um algo, né, ou tomamos a frente, não perguntamos ao Senhor, muitas das vezes a gente acaba pagando um preço, porque não perguntamos a Ele. E muitas das vezes tomamos situações ou atitude a qual às vezes o próprio Deus fala conosco para nós não tomarmos, e acabamos tomando. O ser humano, ele tem um negócio com ele que, se não for 99% pulando do 100 partindo para 101, é teimoso. O ser humano, ele tem uma coisa com ele, que ele é teimoso. Isso é todos. Deus, ele mostra o caminho, indica a direção. Muitas das vezes o ser humano até vai e até questiona: será que devo ir? Será que verdadeiramente Deus falou para mim ir? Será que verdadeiramente Deus falou para mim ficar? Será que Deus, ele revela, ele mostra? Tem muitos que têm uma intimidade tão ímpar com Deus que ainda questiona que Deus é ou não é. A própria pessoa fica se batendo por dentro, tremendo. Às vezes Deus já revelou tanto, uma intimidade tão ímpar com o Eterno, quando Deus dá uma ordem, ainda fica questionando. É incrível, é preciso muitas das vezes Deus levantar alguém: filha, filho, eu não te mostro, eu não te revelo, e você ainda questiona que sou eu, o Senhor, que te ordeno, dou ordem para que você faça o que eu, o Senhor, estou mandando. E detalhe, quando nós começamos a obedecer a Ele, quando nós começamos a ouvir a Ele, quando nós começamos a entender aquilo a qual Deus quer, as coisas começam a mudar. As coisas começam a melhorar. Mas bem entendemos que quando você, com mais comunhão que você tem com Deus, mais ao aquebrantamento da carne, querido, mais a carne, ela vai se findando, vai se queimando, e você vai estar mais fito e vivo no Espírito do Senhor. Por isso que é bom, quando você está ligado com Ele, você está sensível ao Espírito Santo de Deus. E acontece que quando você quer tomar qualquer tipo de atitude, quantos a gente já viu que o Senhor vai trazendo pela Bíblia Sagrada, lembrando de Saul. Deus usava o profeta para este homem ouvia, entendia, quando ia na conduta, na caminhada, fazia, mas deixava o respaldo. Era incrível, era interessante, e nisso a teimosia batia, mas nisso chegaram um período que Deus falava: não está vendo, Samuel? Não está vendo? Mas a gente observando, trazendo para os dias de hoje, Deus muitas das vezes fala com o homem, fala com a mulher, mas muitos não dão crédito. E outros que têm uma intimidade tão ímpar se acovarda. Querido, medite: o Deus Todo-Poderoso está contigo. O Deus Todo-Poderoso que ordena. O Deus Todo-Poderoso que manda em tudo e em todos e não é mandado, que anda contigo lado a lado. Você tem uma intimidade ímpar com Ele, muitas das vezes treme ou teme a quem? Ou a o quê? Se o Senhor Deus manda, Ele se responsabiliza, querido. Ele se responsabiliza, minha amiga. Deus, Ele sabe com quem está a falar a esta manhã. Tem direção, querido. Deus, Ele conhece você por dentro e por fora. Então faça a vontade de Deus, que você vai ver as coisas mudar, você vai ver as coisas usufruir, você vai ver as coisas se abrir, e o Senhor vai começar a derramar as bênçãos espirituais, as bênçãos materiais. Deus, agora basta obedecer.
E quando nós lemos um texto muito profundo, querido, e partiram fito no Rabanê, foram para outra margem. Estava ali dentro do barco. E aconteceu que naqueles dias entrou no barco os seus discípulos e disse-lhe: passemos para outra banda do lago. E partiram, querido. Imagina o planejamento, pegar ali o barquinho, vamos que a gente vai para o outro lado. Jesus, normal, de repente bate aquele cochilo, cansado. Não é verdade? O Rabboni estava ali com ele. O Rabboni estava ali com ele. É interessante que a Bíblia, ela nos ensina que antes deles entrar no barco, é interessante que Jesus estava ali, a família de Jesus. Era como se estivesse se despedindo, normal. E no verso 19 diz assim: foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão. Veja como é interessante. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe, teus irmãos, e que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhe: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e executem. Irmãos, filho, mãe de Cristo, ele fala, são aqueles que ouvem a palavra do Senhor e executa, obedecem, faça e não retroceda. É interessante. E nisso é uma grande multidão ali em volta e muitos querendo se aproximar, a família tal, não sei o que. Era como se a gente analisar conjectura, parece uma despedida. Nisso os discípulos tal, a Bíblia não ressalta aqui, mas vamos dar um exemplo, aquele abraço, todo mundo ali, não sei o que, poxa, de multidão, interessante, né, não sei o que, conversa um com o outro, de repente vai e sobe no bagulho pra quê? Que lá também vai estar um negócio bom, de repente, querido. No versículo 23, e navegando, eles adormeceu. E Jesus ali, normal, corpo cansado. Apesar que muitas das vezes na caminhada, Cristo ele já tem operado vários milagres na vida de uns certos homens, de umas certas mulheres, muitos se esquecem e adormecem da caminhada. Muitos se esquecem o que Deus já tem feito na vida. E quando vem uma nuvem pequena, uma pequena tempestade, eu não vou nem dizer uma grande, acabamos se esquecendo do que Deus já tinha feito. Acabamos esquecendo das promessas que Deus já falou. E vai fazer, e vai cumprir, porque Ele não volta atrás naquilo que Ele promete. Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Agora caiba você andar em atalaia, observando e não esquecendo o que Deus falara para a gente. E de repente eles adormeceram ali, querido. É interessante. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água. E estando eles em perigo, Cristo Senhor estava com ele. O Deus Todo-Poderoso que o separou detalhadamente, separou aqui os discípulos e o ensinaram já. Isso, aquilo, operando os milagres, estavam dando as parábolas. E de repente eles dentro do barco, né? Cristo com eles já na zona de conforto, que isso é um perigo, querido. Muitos quando estão numa zona de conforto, acaba dormindo. Muitos quando estão numa zona de conforto, não querem mais orar. Muitos quando estão numa zona de conforto, não querem mais ler a Bíblia. Muitos quando estão numa zona de conforto, não querem mais jejuar, não querem mais louvar. Não querem mais bendizer, glorificar o santo nome do Deus e esquece que o próprio Senhor Deus foi que o abençoou. Aí está ali no momento, ali bem, está ali no momento tranquilo, aí de repente acontece uma tempestade, querido. Aí muitos olham para um lado e para o outro, correm para todos os lados.
só não corre para os pés do Senhor Jesus. E detalhe, ele não abandonou, ele está ali, mas em silêncio, ouvindo a sua reação. É um perigo a zona de conforto. E Jesus, ele nos ensina, querido, que é interessante. Quando a gente observa os 4 evangélicos falando do Messias, querido, do Rabboni, toda vez que acontecia um milagre, uma vitória, vinda da própria parte dele, de Deus, Jesus, Espírito Santo, vinda aquele milagre abençoado, e Jesus sabe o que ele fazia? Em vez de ele ficar comemorando com a multidão, não, ele se esquivava, subia para o monte e ia orar, querido, porque ele sabia a batalha. Quando acontecia uma vitória, muitos, quando acontece aquela vitória, ficam ali. E naquele pequeno período ele acaba se esquecendo que existe uma batalha espiritual muito imensa, tensa. E o inimigo, ele não satisfeito, ele quer fazer um algo para querer parar você, para querer parar a mim. Se não pode tocar em você, ele vai fazer um jeito, dar um jeito de tocar em alguém para que você venha se entristecer. Aí nesse pequeno período, você acaba se esquecendo que o Senhor operou o milagre, te abençoou, Deus te levantou, te erguido, Deus tem feito prosperar. Quando acontece uma tempestade, isso aqui, você acaba se esquecendo do que Deus fez. E quando se levanta muitos, no momento, como eu falei aqui, da zona de conforto, acaba se esquecendo que é uma batalha, até dorme. É um perigo, desperta tu que dormes. Desperta para os dias que vêm. Porque Deus, ele nos desperta a cada manhã, querido, é forte, é profundo. Quando ali ele estava dormindo, e detalhe, querido, no vento, no lago, o barco enchia-se de água. Conjecturando, querido, imagine, o barco está ali, está normal, adormecido, sobreviveu uma tempestade, a chuva, está vindo. E nisso a pessoa está fita, de repente se desperta. De repente dentro do barco começou a encher d'água. Aí começa a bater o medo. Começa a se apavorar, vamos afundar, vamos morrer. E detalhe, querido, que eu vou dizer aqui que é muito importante. Sabemos que esses homens, esses discípulos do Eterno, tinham os homens ali, não vou dizer todos, que tinham experiência com o mar, pescadores. Sabia como lidar com situações. Mas quando veio o perigo, esqueceram. Quando Deus tinha dado um dom. Quando veio o momento do perigo, eles esqueceram. Se apavoraram. E detalhe que todos ali junto com o outro, e o perigo vindo, que aqui estando eles em perigo, começou a encher. A tempestade era forte. E nisso quem está dormindo no barco? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Começou a encher, começou a estar em perigo, aí veio um apavoramento. Veio um momento que era para eles acreditar e crer. Não, está com nós aqui o maior. Vamos fazer alguma coisa. Eu sei que a gente não vai morrer agora. Eu sei, era o momento de acreditar. Era o momento de fitar os olhos nele, saber que ele ia operar o milagre. Querido, é ele que ordena e manda em tudo. Muitos até sabem disso. Mas quando chega um momento de perigo, se esquece. E esquece que o Deus Todo-Poderoso, ele pode operar o milagre, qual for, ou qual seja o que for. Ele pode operar o milagre, querido. Porque ele é o Criador dos céus e da terra. Imagine a tempestade. Revolta. Se levantando. Por que Jesus estava dormindo? Vou conjecturar. Imagine um inimigo levantando essa tempestade. E aquele negócio, e a chuva batendo, e a água enchendo, e o medo correndo. De repente um se apavora, outro pega daqui, não grita.
fique calado, porque quando está uma multidão, quando está um espírito, a pessoa consegue ter a mente. Mas quando está várias pessoas, um começa a gritar, outro cala dali, e aquele desespero, quando vê, todo mundo está desesperado. Ninguém para pensar e fala, não, peraí, tem uma solução. Quando nós estamos fitos em Cristo, sabemos que tem uma solução. Aí que está o detalhe, querido. Quando você está fito nele, crendo que ele pode operar o milagre, você sabe que tem uma solução. E a solução é Cristo na sua vida. Ele é a solução. A última palavra é dele, mas para isso precisa acreditar que ele pode inverter o quadro da situação, querido. Quando começou o perigo, quando começou a tempestade se levantar, muitos em volta ali, ó, um bate no outro, amassa, separa, corre, vai para lá, se pular vai afundar, o desespero vai para onde? Não tem para onde achar, não tem para onde se encontrar. Vai se encontrar o quê? Vai achar quem? Vai abraçar quem? Vai pedir aqui naquele momento ali, querido, que nós precisamos, querido, no momento de aperto, de dificuldade, onde nós olhamos para um lado, para o outro, não tem ninguém. Tem momentos que é só você e Deus. E Deus, ele se adora, sabe? Deus é o Criador, ele está te vendo. O Deus Todo-Poderoso está te observando. Quando você se importa assim, agora é eu e o Senhor. Eu acredito que a última palavra é do Senhor. A situação a qual eu estou, não vou ficar, porque eu acredito que o Senhor vai mudar o quadro da situação. Querido, tão interessante que no verso 24, chegando-se a ele, e despertaram-lhe dizendo, querido, imagine, balançando o rabo ali. A Bíblia diz que o próprio Senhor diz, incomode-o. Acomode o seu vizinho à meia-noite. Quando você está acomodando tanto ele, vai ter um momento que ele vai se despertar e falar, fale, é o quê? Vai te ajudar. Se você continuar crendo, batendo na tecla, Jesus diz, pedir, pedir. Ele não diz, pede e para. Ele não diz, pedir e pedir. E dai-se-vos-á. Se você continuar crendo, fito, que ele pode operar o milagre na sua vida, não desistindo, porque o inimigo, ele é sujo, querido, e Deus, ele permite certas situações. Você pede uma vez e não aconteceu, pede a segunda, não aconteceu, pede a terceira, não... Tem um momento que você fala, Deus, ele não está me ouvindo mais, eu vou correr para o outro lado. Não. Quando você está fito em Jesus, ele está ali te quebrantando, porque tem coisa a qual você ou pode fazer, ele vai ficar. Ela pode fazer isso aí, ele pode. Mas você está acreditando. Quando você ver que não tem jeito, o Eterno, ele está vendo. Você já tentou de várias maneiras, e ali se ajoelhou, se prostrou. Aí é o momento de você ficar pedindo. Vai se levantar do trono, porque o Eterno, ele não se aguenta com um coração aquebrantado de um filho ou de uma filha que está clamando, pedindo pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa, pela uma porta de emprego, por uma restauração no lar, por uma saúde. Deus, ele liberta, salva, cura, batiza e leva o homem para o céu. Mas porque você está acreditando que ele pode operar o milagre, porque a última palavra é dele na sua vida. Mas para isso tem que estar fito nele. Quando você prestar atenção que Deus, ele está operando, está trabalhando, você sabe que no caminho de deserto você não vai ficar, vai passar. Quando você passar lá na frente, que viu o escape, o refrigério, aí você vai ver o maná do céu descendo sobre você. Mas para isso precisa acreditar. Se analisando e chegando-se a ele, despertaram ele dizendo, mestre, estamos perecendo. E ele levantou-se e repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram e se fez. Bom, assim, interessante, querido, que quando eles falam
Olha que detalhe, revelação do Eterno. Quando eles falam assim, mestre, estamos morrendo, Senhor. Nos acorde, nos ajude, vamos morrer, vamos perecer. Nos ajude. Jesus nem olha, ouviu. Aí ele olha a tempestade, acalma vento. Imagine a conjecturar. Porque a Bíblia diz que o nosso Senhor, ele é manso e humilde de coração. Jesus, quando falava, tinha ênfase em suas palavras. Mas muitas das vezes, imagine Jesus ensinando com aquela calmaria, com aquela tranquilidade, humilde, simples. Jesus ensinando. Imagine Jesus olhando o mar revolto, falou, acalma-te, vento. Tempestade, cessa. Imagine a tranquilidade. Porque que a gente vai dar continuidade ao texto, a gente vai entender o que eu estou falando. Jesus bem tranquilo. Acalma. Jesus, creio eu, pensamento meu, querido, dormindo, meditando no céu, tendo aquele sonho, tem aquele sonho que muitas das vezes a gente está dormindo e não quer se acordar. Imagina aquele sonho que Jesus está sonhando com o céu, querendo ver o Pai novamente abraçado. De repente Jesus está naquele sono bom, o Mestre Todo-Poderoso está lá no barco, Filho do Homem, está no barco junto com ele. Os discípulos se acordaram, se despertaram, bateram, clamaram. Jesus nem olha, ouviu? Acalma-te. Para, cessa. Imagina Jesus aí eu de volta, fitando o olho neles. Homens de pequena fé. Querido, Cristo está conosco todos os dias. Ele nos ajuda todos os dias. Dá livramento a nós todos os dias. Cristo tem momento que está em silêncio, está calado. Isso é doloroso. Queremos muitas das vezes ouvir uma resposta dele, quer ver algo, uma situação, quer que ele faça algo. E muitas das vezes ele está lá em silêncio, observando a pessoa. Imagine uma situação dessa. O próprio Deus está contigo. Quando vem um vento, você se apavora. Você se desespera. Creia que o Senhor Deus, Ele é contigo. Você não está só nessa caminhada, não está. Você tem que entender que o momento, o período a qual você está passando hoje, é hoje. Você está passando, mas você não está passando só. O do Espírito Santo de Deus é contigo, mas você tem que acreditar que Deus, Ele é na tua vida poderosamente. Acredite nisso. Porque há um momento, a Bíblia fala que é um tempo determinado para todas as coisas. Todo o seu dia é um dia mau, querido. Então é um momento de chorar, é um momento de sorrir. E você vai se alegrar, vai cantar. Esse deserto, essa tempestade, ela vai ser, sabe porque basta uma palavra dele. Se a gente analisar, Jesus não pegou uma espada e vlau, não. Jesus, nada. Ele só deu ordem, calma. Querido. E chegando-se a ele, despertaram-lhe, dizendo, mestre, os discípulos apavorados, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, e repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, se fez bonança. Calmou-se, parou. Aí foi na hora que os discípulos, e disse-lhes, onde está a vossa fé? Veja Cristo falando por ele. Onde está a vossa fé? Vocês não acreditam que eu posso operar o milagre? Você não sabe que fui eu, o Senhor, que separei vocês? Sou eu, o Senhor, que estou conduzindo. Sou eu, o Senhor, que estou abençoando. Sou eu, o Senhor, que estou ensinando. Sou eu, o Senhor, que estou quebrando e fazendo de ti um vaso novo. É Deus, querido.
que faz de nós um vaso novo. Todos nós, sem exceção, que servimos a Cristo, há uma moldação de caráter. Todos nós que servimos a Cristo passamos por experiência com Ele. Não é para ser reprovado, mas sim para ser aprovado, querido. Se você foi reprovado no teste hoje, tenha certeza de uma coisa: lá na frente você vai ser aprovado, porque Ele te separou, Ele te escolheu. Ele é contigo, e o bom filho, e o bom filha, que tu vais cantar, glorificar e vais se lembrar lá de trás e vai dizer: aqui estou, porque até hoje o Senhor me sustentou, me abençoou, tem me erguido. É Jesus, querido. Jesus, ele diz: homens de pequena fé, não acreditam mais. Tantas coisas que eu já fiz, passa por um... Mas sabe o que é isso, querido? Quando acontece uma tempestade, que o ser humano ele começa a perder o foco e não acredita, porque ele está ligado nas coisas terrenas. E Cristo, ele diz: buscai primeiro as coisas do reino celestiais, fitai no céu, fitai em mim, porque eu, o Senhor, posso mudar. Querido, quando nós fitamos mais nele, botamos ele como centro da situação, buscamos as coisas que vêm do alto, aí as coisas você começa a entender e acreditar, porque as experiências a qual você tem com ele, você sabe que ele pode operar o milagre. Mas muitos já tiveram tantas experiências com ele e acaba esquecendo que ele ainda pode operar o milagre. Ele é o mesmo, não mudou. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, querido. Todo poder. É interessante isso aí, gosto muito de frisar sobre isso aí. É todo o poder. Não é meia banda de poder. Não é 10%, 20%, 50%, não. É todo o poder. Está sobre ele, é dele, é com ele. Cristo, seu querido, ele fez o céu e a terra. Quando ele se levanta, que os discípulos tocam a conjectura, imagina os discípulos balançando ele: mestre, agora estamos morrendo. Vamos morrer. Vamos morrer, o Senhor não está vendo? E Jesus ouvira, levantara e falou: calma-se. Olha a simples palavra do mestre. Aí eles olham, Jesus diz, fitando o olho nele, creio: homens, onde está a vossa fé? Não acreditam mais? Não vê mais os milagres do Senhor? Não estão observando mais o que Deus tem feito? Com as minhas palavras, imagine Cristo dizendo: o céu e a terra, e onde houver existência, onde não houver existência, eu, o Senhor, domino. Eu faço todas as coisas, crio todas as coisas, faço como quero, findo as coisas se quero. Eu sou o princípio, o fim, o começo, o derradeiro. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio. Eu, o Senhor, opero como quero. E vocês não estão vendo mais, querido. Creia que a última palavra é dele. Ele é. E eles, temendo, entenda, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até o vento e a água manda e lhe obedece? Querido, o vento e a água têm ouvido? Maravilharam-se, dizendo, interessante, querido, que diz aqui: eles temendo. Temor é respeito. Temendo. Com medo, tremendo, com respeito. Olharam, imaginem, balançando o outro ali,
conversando devagarzinho. Quem é esse que está com a gente? Quem é esse? É interessante que a Bíblia diz assim: se um boi ou um touro soubesse a força que tivesse, não deixava que o homem o dominasse. Jesus ele diz assim: eu vos dou poder para pisar em serpente e escorpiões. Sabemos que serpentes é um veneno terrível, escorpião também. Escorpião aí com a picada é rápida. E não vou falar nem das serpentes. Que ele fala: eu vos dou poder. Ele está dando poder. E quando a gente fala do boi ou do touro, ele fala: se o boi ou o touro soubesse o poder, a força que tem, não deixava que o homem o dominasse. Se nós entendemos, querido, que Deus é o Criador dos céus e da terra, que Ele enviou o Deus Espírito Santo que está conosco, que todo o poder da Trindade Santa, querido, e eles, a Trindade Santa, o Espírito Santo de Deus, está conosco, querido. A Bíblia diz que um anjo acabou com 185 mil. É muita gente, querido. Um anjo acabou com 180. Você não tem menção no poder a qual o Senhor Ele tem colocado, ou tem te dado, tem te abençoado. Basta você fitar nele, crendo. Querida, a oração, por isso é uma batalha. O ser humano, quando ele se prontifica a orar, muitos não conseguem nem mais orar 10 minutos, outros não conseguem orar meia hora. Muitos eu sei que tem um corpo debilitado, não pode mais orar. Mas eu aprendo com um certo homem que dizia: eu quando deitava estava orando, eu quando estava sentado estava orando. Abraão andava orando, querido, para não perder o foco e a comunhão, porque quanto mais foco e a comunhão, mais Deus se fazia presente na vida dele. Martinho Lutero passava 3 horas por dia quando acordava, porque se ele não orava 3 horas, ele dizia: eu vou perder a batalha para Satanás. Ele já acordava ali, fitava os olhos, querido. O segredo é a oração, querido. Porque quanto mais oração, é o que o povo diz, mais poder. Quanto mais você ora, quanto mais você fita, quanto mais você se quebranta, o Espírito do Senhor, ele vai derramando a unção, ele vai derramando a unção, ele vai derramando a unção, e a unção é diferente, querido. A salvação, ela é de graça, mas é de graça porque o Raboni pagou o preço por nós, que foi Cristo. Pagou o preço, e não é tão bem assim de graça, porque o sangue dele custa caro, custou muito caro, mas ele pagou o preço por nós. A salvação é de graça, é de graça. Fomos comprados por um bom preço, a Bíblia diz. Sangue de Cristo. Mas para ter unção, é vida de renúncia. É vida de renúncia, querido. E há um período, não é de uma hora para outra. E no tempo certo ele vai derramando. Ele vai derramando. Se a gente observar Davi foi ungido a rei. Períodos. Rei de Judá, rei de Israel, até sentar na cadeira de rei. Vai derramando a unção, querido, aos poucos. E quando a gente analisarmos isso, quando você vê Elias, a Bíblia diz que Elias era sujeito às mesmas paixões e profetizou que não iria chover. Não choveu. Ele era sujeito às mesmas paixões a qual nós temos hoje. Todos, sem exceção, querido, tem certas fragilidades,
Tem pequenos detalhes para ser tirado, moldado. Se eu estivesse perfeito na terra, entenda uma coisa, Cristo já tinha arrebatado. Foi o que aconteceu com Enoque. Foi o que aconteceu com Enoque. Bem sabemos que há um período que tem pessoas que estão tão bem e se pergunta por que o Senhor não opera, porque Deus está trabalhando, está operando na vida daquele ou daquela. Porque eu bem lembro de Paulo. Paulo estava firme em Cristo, bem, querido. O lenço do homem curava. Paulo que falava quando de repente Paulo ministrando, querido. Conjecture comigo. Paulo ministrando ali, devagarzinho. Acredito que Paulo fala da eloquência de Apolo. Apolo era um ministrador, um pregador da palavra. Paulo acreditou que pregando, querido, o povo dormia, porque a Bíblia fala que quando Paulo estava pregando, um mancebo caiu, dormiu, morreu. Aí ele chega perto dele e fala, não, ele não morreu, ele dorme, morou lá, levantou. Querido, que comunhão é essa? A comunhão do homem era ímpar com Deus. Mas ele, pelo processo que ele sabia que tinha que passar por certas coisas, Paulo estava bem, firme em Deus. E muitos até se perguntam por que Deus o levou, porque Cristo falou lá atrás, ele vai aprender, padecer pelo meu nome, porque ele cometeu tais coisas, mas para mim é o vaso separado, escolhido, eu vou ensinar. É interessante que no caminho de Damasco, que Paulo cai, o próprio Senhor que vai até ele, é interessante, querido. Quem se levanta contra você, quem se levanta contra os seus, é o próprio Senhor que vai, é a Bíblia. Ele viu o anjo, mas se você tiver com a comunhão ímpar com ele, eu me lembro de Moisés. O Senhor falou, Moisés, vou enviar um anjo, Moisés. E Moisés, não quero. Eita, eu não quero, Senhor. Aí Deus falou, o anjo que eu enviar sou eu, Moisés. Ele para me representar. E Moisés, não quero. Eu quero o Senhor, não saio daqui se o Senhor não. Imagine Deus olhando, meu. Olha que amor, querido. O Deus Todo-Poderoso, vai, Moisés, que eu irei contigo. Querido, que isso? O céu lá, sem um Todo-Poderoso, vindo por causa de Moisés. Querido, é profundo. É profundo. Quando Paulo estava a perseguir, estava indo, de repente quem vem? O próprio Cristo. Saulo, Saulo, porque tu me persegue. Ele não está dizendo porque tu persegue o meu povo. Porque tu me persegue, Saulo. Vou te ensinar. Tu vai aprender a não recalcitrar contra os meus agrilhões. Paulo ali, ó. Imagine quem é. Senhor. De repente vai o homem lá e tal, e Deus fala, Cristo fala. Ele vai aprender a padecer pelo meu nome. Paulo foi o que mais. Ele diz, eu trabalhei mais do que os outros. Querido, aqui eu já abro um parente. Você tem trabalhado para Cristo. Você tem feito as coisas para Cristo. No tempo Deus ele vai te abençoar, querido. No tempo ele vai te abençoar, mas não pare. Porque Cristo ele tem te usado nessa terra. Você não está vendo nada, mas quando você vai embora, quando você sai, que Deus te usou para alguém, para isso, através das pregações, através da palavra, através das orações que você ora, através dos louvores, a qual Deus tem te usado, querido. E muitos você não está vendo nada, mas muitos quando fica dentro do seu lar, o Espírito Santo de Deus fica testificando. O Espírito Santo de Deus fica falando. E através da sua vida, não pare. Não pare, as lutas é grande, é tremenda, é isso, não pare, porque Deus te separou, Deus te escolheu e te ungiu, querido, para levar as boas novas, para aqueles que estão presos e cativos, para que através de você, Deus venha libertar, salvar, purificar. Querido, entenda, tu és separado dele.
pertence a Ele, tem parte com Ele, da família dele. Não desista, carregue sua cruz e vá. Vá! Imagine, medite comigo, querido. Homens que vieram aí, padeceram por amor a Cristo, amor ao Evangelho, amor às almas. Amor às almas. Jesus, ele diz, não tende mais fé. Homens, não crê mais que eu possa operar um milagre. E os discípulos, um olhando para o outro, observando e dizendo, quem é este? Quem é este que está conosco aqui? Hein, fulano? E balança o outro. Quem é esse? Meu Deus, uma tempestade dessa. Querido, de dia dá medo. Imagine à noite. Imagine o espinho, porque tu não vê nada. Em volta você não está vendo naquele dentro do mar. Uma seara está feita. Na época que eu jogava muito futebol jovem. Eu não estou jovem, né? Mas a gente ali no Rio de Janeiro, indo para Paquetá, jogar bola. Fomos indo para Paquetá, fomos lá, um time, épocas, lembranças boas. Fomos, se divertimos, jogamos o nosso futebol, perdemos. Pegamos a barca de volta. Quando pegamos a barca de volta, né? De repente, no meio do período ali, tinha passado pela ponte Rio-Niterói ali por baixo. Aí quando estava chegando na Praça 15, né? Num lugar ali que para as barcas, tava saindo uma barca, o tempo estava um pouco fechado, me lembro que o tempo estava fechando, e tava saindo uma barca. E nisso, tinha que parar aquela barca, para que a outra pudesse sair, querido. A barca só parou. De repente ela balançou. Eu novo, mas eu